Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje nós vamos continuar as nossas aulas, o nosso estudo diário do Evangelho de João. Para você que está chegando aqui agora, eu sou o professor Rodrigo e no nosso canal nós estudamos história, mas também dedicamos todos os dias uma meditação especial. Todos os dias pela manhã são colocadas meditações especiais, estudos, para que a gente possa ter mais relacionamento com Deus e dedicar tempo para Ele e assim ter uma comunhão especial com Deus. Hoje, nosso estudo tem como tema o testemunho dos samaritanos, hoje, dia 26 de outubro. O nosso verso, para memorizar, o nosso verso especial da semana é o seguinte, João capítulo 4, verso 42. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui nós vamos contar a história, ou rever durante toda a semana, pontos especiais da história da mulher samaritana. Então vamos fazer aqui tipo um começo mesmo, uma introdução especial, para que a gente possa entender essa história que você pode estar lendo ali comigo em João capítulo 4. Vamos lá então? João capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí falando de João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. Então aqui no contexto do verso, nos dias que Jesus teve um problema direto ali com os fariseus. Eles estavam perseguindo João Batista e agora estavam perseguindo Jesus. E provavelmente até mesmo os discípulos de João Batista estavam ali com ciúmes dessa pregação toda, desse novo fenômeno que era Jesus. E a gente vê isso mesmo porque mais tarde na Bíblia os discípulos de João Batista falam com ele e dizem que Jesus está fazendo muito sucesso, Jesus está pregando, Jesus está tendo discípulos e João Batista com muita humildade diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A tarefa de João Batista era anunciar Jesus e esse papel ele estava fazendo. E agora era a hora de Jesus, é a hora do Messias despontar para Jerusalém, para o povo da Judéia, para o povo israelita, como o grande Salvador, o grande prometido. E João Batista deveria então ficar quietinho ali, ficar nas sombras enquanto Jesus resplandecia. E nesse contexto, Jesus então sai de onde ele estava e vai então para Galiléia. E o texto diz que indo então para a Galiléia, Jesus passou por uma província samaritana e deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e verso 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então aqui nós temos Jesus caminhando, ele deixa então a Judéia, vai para a Galiléia, e o caminho mais curto para chegar então à Galiléia era por Samaria. Os judeus daquela época, eles odiavam os samaritanos. A gente vai ver durante a semana por que todo esse ódio, todo esse rancor contra os samaritanos e também dos samaritanos contra os judeus. A forma mais rápida de você chegar na Galiléia era atravessando Samaria, aquela região ali tão odiada pelos judeus. Mas Jesus ele não estava nem um pouco preocupado se os judeus não gostavam, se os samaritanos não gostavam. O seu amor e o seu evangelho é para todos nós, é para todo o mundo. Então ele foi até aquela província. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali com Jesus, acompanhando ele. E o texto bíblico, quando você continua lendo, vê que eles deixaram Jesus ali junto ao poço e foram buscar mantimentos na aldeia mais próxima. E a aldeia mais próxima ficava mais ou menos 1,5 km, 1 quilômetro de distância de onde eles estavam, naquele poço de Jacó, que era um lugar tão importante para as pessoas daquela região, porque foi um poço que o próprio Jacó havia escavado. Bom, o texto bíblico continua dizendo que Jesus estava cansado, então não era uma situação fácil, era por volta do meio-dia, então o sol estava muito quente. Se a gente aqui no Brasil acha quente o clima, imagina no deserto. Lá era muito pior, então era muito quente. Então Jesus ficou ali com sede, cansado, provavelmente com fome. Só que Jesus ficou no poço e não tinha com que tirar a água. Ele estava ali com o poço, a água é tão próxima dele, e ele não podia tirar a água porque não tinha com que tirar. E de repente apareceu uma pessoa que Jesus sabia que estaria ali, alguém que Jesus foi justamente conversar, uma pessoa especial, que é a famosa mulher samaritana. Aqui o texto bíblico continua dizendo que Jesus entrou num diálogo com ela. Ele pediu água para ela.
E ela ficou meio receosa, porque para os judeus, pedir um favor para um samaritano era impossível, você não faz isso. Mesma coisa, os samaritanos não pedem favor para os judeus. O máximo que era permitido para um judeu era fazer comércio com o samaritano, mas pedir algo era algo que não estava dentro do contexto do que eles acreditavam que deveriam fazer nessa interação com os samaritanos. Não existia, na verdade, uma interação social, era no máximo comercial, era no máximo, porque o resto disso não passava. E aqui o texto da semana nos fala sobre a origem dos samaritanos. Por que essa rivalidade toda? Eu vou dizer um pouquinho para vocês hoje, mas a gente vai explorar muito mais durante a semana. Os samaritanos, eles são descendentes de Jacó, de Israel, com povos que foram colocados ali na região de Israel na época do Império Assírio. Nós ainda não estudamos isso no nosso canal, mas vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Nós falamos do Império Babilônico, mas não falamos ainda da questão dos assírios. Mas esse Império Assírio viveu um pouco tempo antes, ali 700 anos antes de Cristo. Eles dominaram Israel, eles tiraram a população de Israel e levou então como cativos e deixaram algumas outras pessoas de outras nações naquela região. Aí nós sabemos que o povo babilônico também fez a mesma coisa com o povo da Judéia, né, o reino do sul, ali que apresenta na palavra de Deus, que Israel havia se dividido em 2 reinos, e esses 2 reinos foram para cativeiro. Quando o povo de Israel volta de Babilônia, eles reocupam a região de Jerusalém, Judá, e começam a ocupar também regiões que eram de Israel. Eles bateram de frente com aquelas pessoas que moravam ali, que agora eram samaritanos, um misto de gente, de pessoas que eram descendentes dos israelitas, mas também descendentes dos outros povos que moravam naquela região. E para você ter uma ideia da rivalidade deles, quando os judeus começaram a reconstruir o templo do Senhor, os samaritanos foram proibidos de participar. E quando você vai ali no livro de Neemias, no livro de Esdras, você vê que Deus até separou mesmo o misto de gente, essa bagunça que eles haviam feito. Deus não permitiu que os samaritanos realmente pertencessem àquele momento, né, na reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, e eles criaram um ódio muito profundo do povo judeu, o povo de Israel, né, o Judá agora, né, os judeus. Então eles constroem também um templo para eles no Monte Gerizim, um templo rival ao templo de Jerusalém. E ali eles começam a adorar a Deus, só que também misturam a crença deles com a idolatria que eles estavam acostumados. Então fizeram realmente uma grande Babilônia de crenças religiosas. Tanto que Jesus explora isso durante a conversa dele com aquela mulher samaritana. Só que 100 e poucos anos antes, aqui a nossa lição diz que 128 anos antes de Cristo, um líder judaico foi lá e destruiu, acabou com o templo dos samaritanos. Agora eles não tinham templo. Então eles adoravam a Deus do jeito deles, com as imagens de escultura, com a idolatria presente, mas eles não conheciam muito bem sobre Deus. Deus era muito desconhecido para eles. Agora, então, tem essa rivalidade. Um povo que não conhece a Deus, que conhece parcialmente a Deus, odiando um povo que adora a Deus. Então eles se sentiam muito excluídos dessa adoração a Deus. Mas ao mesmo tempo, eles queriam adorar a Deus, queriam crer em Deus. E no diálogo que nós vemos aqui da samaritana com Jesus, nós vemos esse anseio do coração dela de se sentir aceita, de fazer parte do povo de Deus. E Jesus então explora essa situação e chega no coração dela e tem então do diálogo que nós vamos estudar durante essa semana. Os temas da semana vão ser muito interessantes. Vamos entender o contexto, a mulher no poço, como a questão da água ali, essa metáfora que Jesus usa com ela, a revelação de Jesus ali para ela e finalmente o testemunho aos samaritanos. Eu quero que você fique comigo durante essa semana, eu convido você a estar comigo nessa semana para que a gente possa estudar mais profundamente esse texto e abrir mais o nosso coração e entender todo o máximo, né? O máximo que a gente puder dos ensinamentos bíblicos para que a gente possa ter mais comunhão, mais relacionamento com Deus, estudando o livro de João, no capítulo 4, nessa semana. Convido você agora, então, vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque nessa semana, já agora no sábado, nós estaremos estudando a Tua Palavra através do Evangelho de João e vamos entender um pouco mais do que o Senhor quis dizer para aquela mulher junto ao poço e para aquilo que o Senhor quer dizer para a gente hoje. Qual que é a Tua mensagem, Senhor? Abra nosso coração para que a gente consiga entender. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, Jesus está aí ao seu lado e Ele te ama para sempre. Até nosso estudo de amanhã. Tchau, tchau.